Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui já em Portugal, em casa. Vim embora da Alemanha no dia 20. A gente pegou pista, eu e o Guilherme. A gente veio de carro, foi 25 horas de carro, da Alemanha até Valência, na Espanha, lá em Cullera, onde o Guilherme mora. E a minha esposa subiu de carro de Portugal daqui pra Cullera, né? Foi mais 8 horas que ela viajou daqui pra lá, pra encontrar a gente lá em Cullera. A gente deu uma volta lá, fiquei 2 dias lá na casa do Guilherme. Obrigado, Guilherme, lá pela hospedagem lá. E aguardo você aqui, ó, na minha casa em Portugal, fazer uma visita pra gente. E a gente voltou no domingo de lá. A gente chegou lá na sexta, né? A gente ficou lá de sexta pra sábado e de sábado pra domingo. A gente voltou lá de domingo. Chegamos aqui em Portugal, era umas 9 horas da noite. A gente passou, conforme parei para carregar o carro, a gente passou ali em Sevilha, foi parando, né? E dando uma pesquisada sobre o local, olhando. Não deu para gravar o vídeo, porque a gente tava meio que corrido para voltar, né? Meio que com o tempo meio contado, para não pegar muito pista à noite. E graças a Deus já tô em casa com a minha família, né? Minha menina, Ana Laura, e a minha esposa, Regiane. E é isso aí, galera. Bora para mais um vídeo. E bora lá! Bom, pessoal, tudo começou há mais ou menos 6 anos atrás, quando surgiu a ideia de imigrar para um país. Na época eu lembro que havia 2 países que a gente queria imigrar. O Canadá, o primeiro país que surgiu na mente, né? Depois que a gente começou a ler, pesquisar, viu como é que era o processo de imigração para o Canadá, que era um pouco mais difícil, a gente resolveu estudar outras possibilidades. Eu nunca cheguei a achar algum canal que postasse realmente isso, de como a gente, tipo, como que a pessoa chegou lá, desde das ideias, tudo, de como foi o processo até chegar realmente no país que a pessoa foi emigrar. E é isso que eu vim aqui falar para vocês, compartilhar um pouco de como foi o meu processo de imigração até Portugal. Como eu disse para vocês, tudo iniciou de uma ideia, né, minha e da minha esposa, que a gente teve sempre esse sonho de poder estar imigrando. A minha esposa sempre teve um sonho de fazer um intercâmbio na Irlanda, em Dublin, porque ela queria aprender inglês e também sair fora do Brasil. Foi uma oportunidade que ela achou para sair fora. E eu também queria, tanto como eu falei, pesquisei bastante sobre o Canadá, pesquisei bastante sobre Portugal. E qual foi o meu primeiro passo para poder ir concretizando isso, né? Para poder ir amadurecendo a ideia na cabeça, tudo. A gente começou a pesquisar, comecei a assistir também conteúdo do YouTuber, né, de vídeo relacionado ao meu trabalho. O intuito sempre foi imigrar e trabalhar naquilo que eu sei trabalhar, né? Naquilo que eu era formado, naquilo que eu já... E muita gente falava que era difícil. Eu vou usar logo a palavra impossível de arrumar um serviço na área que você quer, você imigrando, né? Porque as pessoas sempre falavam assim pra mim: ah, quando você for imigrar, você nunca vai achar serviço na sua área. Você sempre vai ter que trabalhar de qualquer coisa. Eu falei, qualquer coisa? Não. A gente nunca pode ir para trabalhar de qualquer coisa. Porque é que nem meu amigo fala, que a gente vai para trabalhar de qualquer coisa, a gente vai ser qualquer coisa aonde a gente for, entende? E esse não era o meu objetivo. Meu objetivo sempre foi focar, sair do Brasil para poder melhorar de vida. Tá certo que quando a gente vai para um país que a gente não conhece, vai migrar para outro país, seja qual for o país, qualquer país, pode ser Portugal, Canadá, França, Espanha, pode ser qualquer um. A gente tem que sempre pôr na cabeça que a gente vai do zero, né? A minha esposa sempre falou para mim que a gente vai imigrar, a nossa vida se resume em uma bagagem de 23 quilos. E realmente, a gente imigra do zero. A gente vai para um país só com uma bagagem, praticamente com a roupa do corpo e um pouquinho de roupa só na bagagem de 23 quilos. É isso que resume a nossa vida nessa jornada, vamos dizer assim, nessa nova empreitada de vida. Começar de novo a vida do zero. E
para muita gente isso é difícil, por quê? Porque a gente tem que sair da nossa zona de conforto, que é o Brasil, a gente tem um emprego bom, salário bom. Eu, no meu caso, tenho casa própria no Brasil. E como que é isso, né? Largar tudo isso para começar do zero em um país, né? Para começar do zero num país que você não sabe se vai dar certo ou não. Eu costumo falar com a minha esposa que a gente teve, tipo, coragem, né? A gente teve a iniciativa de dar o primeiro passo para sair daquela zona de conforto para poder ir para um país desconhecido. Mas para que tudo isso acontecesse, a gente veio planejando uns 2 anos, de 2 a 3 anos, a gente vinha já planejando com essa ideia de imigrar do Brasil para ir para outro país. Tipo, a minha esposa, ela já estava antes vendo processos para Irlanda, né, para Dublin, para aulas de inglês, essas coisas, faz tipo um intercâmbio e já começar a imigrar para aquele país. Eu estava já também com o pensamento de ir para o Canadá, que era meu primeiro país que eu pensava em imigrar. Aí até a gente começar a pesquisar vídeos, essas coisas, e ver, era um pouco mais difícil do que a gente pensava. Em questão de documentação, em questão de visto, essas coisas, era um pouco mais difícil. Aí até que a gente conheceu Portugal, ouviu falar de Portugal, né? E a gente começou a pesquisar muito sobre isso, sobre Portugal, e viu que Portugal tinha uns certos benefícios para a gente que é brasileiro e para o povo da língua portuguesa, né? Que era mais fácil o processo de imigração, mais fácil a documentação, e foi por isso que a gente resolveu imigrar para Portugal. Mas antes de ter totalmente a certeza para qual lado a gente foi, no meu caso, eu queria trabalhar na minha área, que era telecomunicação, e o que eu fiz? Comecei a pesquisar sites, tanto no Canadá quanto em Portugal, que era olx.pt, sapo.pt, netemprego, no Canadá, sites de emprego do Canadá, e comecei a mandar currículo. Comecei a mandar currículo para o Canadá, comecei a mandar currículo para Portugal, e não foi pouco não, foi muito currículo, e que nem eu falei, foi esse processo de 2 anos de preparação e 2 anos mandando currículo, sem parar, porque era um objetivo nosso, o meu objetivo era conseguir um emprego na minha área. Tanto que quando começou a assistir vídeos assim, tudo, eu entrei num grupo de FTTX e FTTH, né, de Portugal, e lá eu comecei a conversar com o pessoal, tudo, para ver como é que era a área, conversar, fazer aquela especulação de como que era o salário, como que era trabalhar, se era igual no Brasil, se não era igual no Brasil. Isso me esclareceu, isso me clareou bastante a mente de como que eu ia fazer para poder trabalhar lá. Aí eu comecei a mandar currículos para lá, mandar currículos para cá. Eu sempre falava pro pessoal do grupo que queria ir para Portugal, mas não como turista, para depois conseguir se legalizar no país. Eu queria ir sempre da maneira correta. E a gente é muito crente, a gente crê muito em Deus e a gente fez um propósito mesmo com Deus, para que Deus abrisse as portas para a gente, para poder conseguir ir para o país, tanto Canadá ou Portugal, que aparecesse de uma forma correta, legalizado, tudo certinho, com documentação, para não ter problema de imigração, né, para não bater lá e voltar para trás para o Brasil e perder todo o investimento que a gente fez. E durante 2 anos eu vim investindo, ia juntando dinheiro, a gente ia colocando numa plataforma virtual o dinheiro e depois convertia esse dinheiro na moeda para que lado a gente fosse. Para o Canadá, convertia em dólar, para o Portugal, convertia em euro. Nessas tentativas de mandar currículo para lá, mandar currículo para cá, teve 4 empresas do Canadá que aceitou fazer entrevista, né, que pediu para mim fazer entrevista, e 4 empresas de Portugal que também se interessaram também. Dessas 4 empresas do Canadá, eu lembro que eu falei que só ia para lá se eles me dessem o visto de trabalho, né? Essas coisas certinho. E eles andaram pesquisando lá tudo e essas empresas só aceitavam me contratar se eu já estivesse no país. O Canadá já não deu muito lá certo. Das 4 empresas portuguesas também, que eu fiz entrevista, teve uma delas que aceitou essa proposta de poder estar mandando a documentação para mim, para poder estar indo legalmente para o país. E foi por Deus mesmo, porque o pessoal falava do grupo lá, eu até lembro que o pessoal falava que era impossível
não, que podia parar de procurar, que era pra gente migrar da maneira mais difícil, que não é legal, porque é muito difícil arrumar serviço na área e é muito difícil achar uma empresa que contrate você, porque tem muita mão de obra lá em Portugal e é difícil essa comunicação entre a empresa, né? O processo é muito difícil, né? Só que a gente veio debaixo da palavra de Deus, um propósito que Deus tinha pra gente, né? Então eu nunca desacreditei nisso, sempre acreditei firme e fiel nisso. E foi quando, eu posso falar que foi quando Deus abriu essas portas pra gente, de aparecer essa empresa, né? E muita gente falava que era impossível, né? Isso, de conseguir um contrato com uma empresa portuguesa para ela poder me levar do Brasil para Portugal legalmente, com um contrato de trabalho bonitinho. Sempre acreditei que era possível, né? E foi que aconteceu. Numa dessas 4 empresas portuguesas, uma dessas empresas aceitou a proposta de eu ir para lá. E conversando com o pessoal dessa empresa, tudo, né? E eles não sabiam como que fazia esse processo de trazer uma pessoa do estrangeiro para Portugal. Aí o que eu fiz? Pesquisei. Entrei nos sites do antigo CEF e vi que aqui no Brasil tinha uma empresa terceirizada que fazia esse tipo de serviço, que era, se eu não me engano, a empresa VSF, que é uma empresa que presta serviço para o consulado português lá no Brasil. E eu pesquisei, entrei no site, comecei a pesquisar os papéis que eu precisava, os documentos que eu precisava, os documentos que a empresa precisava para poder enviar. E foi aí que eu comecei a me aprofundar nesse assunto, né? E ver realmente o que precisava, e eu comecei a passar para a pessoa dessa empresa, né? Falei assim, olha, você precisa disso. Aí a pessoa corria atrás. Falava, preciso que você coloque a proposta, eu preciso que você coloque a vaga de emprego lá no Centro de Emprego de Portugal. E essa vaga tem que ficar lá disponível durante 31 dias úteis, sem ninguém se candidatar. E essa pessoa pegou, foi e colocou a vaga lá no Centro de Emprego. Só que aí ela colocou essa vaga que tinha que ter um pequeno diferencial, entende? Que é para quem está em Portugal não ter aquele pequeno diferencial, sabe? E foi indo, foi dessa forma que foi indo. A pessoa enviou para mim o contrato de trabalho, enviou para mim essa carta do Centro de Emprego depois de 31 dias úteis que tem que ficar lá. Ela enviou para mim isso aí, eu juntei todos os meus documentos e mandei para essa empresa VSF. Aí eu paguei, na época foi R$ 735 para poder estar enviando esse documento para lá e já pagando já o valor do consulado que eles cobram, o visto, né? Já pagando esse visto. E eu paguei mais R$ 200, que é para eles checarem, o pessoal da VSF, checar a documentação, passar um pente fino naquela documentação, para ter certeza que não falta nada, que está tudo certinho, para poder enviar para o consulado português, para lá eles verem que não falta nada mesmo e dar entrada no processo lá de visto, né, de trabalho, e mandar para mim de volta. Eu lembro que esse processo, desde o contato com a empresa até o passaporte vir do consulado na minha mão, demorou 6 meses. Demorou 6 meses, o processo todo. Desde o contato com a empresa, da empresa mandar a documentação, tudo, esse processo todo demorou 6 meses. Agora, o processo de eu juntar a documentação e mandar para a VSF, para a VSF mandar para o consulado Portugal, para o passaporte voltar carimbado na minha mão, demorou 45 dias úteis. 45 dias úteis foi esse processo da documentação, dos trâmites com o consulado português. Tudo isso foi na pressão, vamos dizer assim, né? Tipo, eles poderiam tanto dar o visto quanto negar o visto. E eu lembro que, como se fosse hoje mesmo, a VSF mandando o SMS para mim falando que o passaporte já tinha saído do consulado português e estava vindo para minha casa. Isso foi no dia 20 de dezembro. Foi no dia 20 de dezembro. E eu lembro que eu já tinha minhas passagens compradas
porque eu achei que o visto ia ser rápido para sair, né? Eu contei como se fosse 45 dias normal, corrido, né? E não era 45 dias úteis. E comprei as passagens, minha, da minha esposa, né? Tudo. Uns 2 dias antes da viagem. O passaporte já não estava ainda comigo. Aí eu liguei pro rapaz da agência, ele teve que cancelar a viagem, né? E reagendar para outra data. Só que como eu não tinha data porque eu não estava com o passaporte na mão, então não teve como reagendar. Então ele segurou sem reagendar, né? Eu falei, ó, espera um pouquinho, espera chegar o passaporte para poder tá reagendando a viagem. Aí ele falou, não, tudo bem. Aí no dia 26 de dezembro foi quando chegou o passaporte fechado, embalado. E eu morrendo de medo de abrir o passaporte, porque eu não sabia se tinha dado visto ou não. Eu lembro que eu abri o saco, abri o envelope do passaporte, e na hora que eu peguei o passaporte na mão, tinha um papel no meio do passaporte, né? Um papel branco no meio do passaporte. Eu falei, pronto, negaram o meu visto. Eu pensei, né? Aí o que eu fiz? Primeiro eu tirei o papel branco. Tirei o papel branco, abri para poder ver, né? E lá estava escrito, eu tinha 3 meses a partir daquela data que eu recebi para poder estar em Portugal. Já tinha data agendada do CEF para poder ir lá para a colheita digital, para poder fazer a documentação, meu cartão de residência, né? E isso tudo eu estando no Brasil. E eu tinha 3 meses só para poder ir. Aí quando eu abri o passaporte, estava lá o visto, carimbado. E foi uma felicidade tão grande que vocês não imaginam como é que é. Muita gente falando que ia ser impossível, né, acontecer, e eu tava ali com o impossível na mão. Para vocês verem que quando a gente é determinado, quando a gente vai atrás, procura saber, correr atrás, nada é impossível. Eu creio que nada é impossível. Quando a gente tem vontade, sai da zona de conforto, nada é impossível pra gente. E foi a luta depois correr atrás da passagem. Foi. Eu só consegui remarcar essa passagem para janeiro. Foi no dia 24 de janeiro. Foi quando eu consegui arrumar a passagem para poder vir para Portugal. Eu lembro que foi uma luta porque o rapaz da agência, ele trabalhou de madrugada. Ele falou, durante o dia eu não tô conseguindo achar as passagens. Eu vou ter que procurar de madrugada. E ele ficava de madrugada, 2, 3, 4 dias, eu falando pra ele, e aí, conseguiu? Ele falou, ainda nada. E procurando a passagem. Tipo assim, ele achava a passagem, né? Mas no valor 2 vezes mais do que a gente já tinha pago. E a gente, na época, eu tinha gastado 20 mil reais com passagem, com 3 passagens, né? Com a minha, da minha esposa e da minha filha, que eu resolvi emigrar com a família toda, né? Fazer o processo com a família toda. Não igual muitas pessoas fazem. Vem sozinho e depois traz a família. Eu acho que isso é um erro. Porque a família, para mim, é a base de tudo. Se a gente passar uma dificuldade sozinho, a dificuldade, eu creio que ela é maior. É um peso a mais. Porque quando a gente passa dificuldade com a família junto, um apoia o outro. Então tem onde a gente buscar conforto e aquilo ali dá mais força pra gente correr atrás, entende? Dá mais força pra gente dar um passo maior na vida. Porque não é ali, aquilo ali não tá só dependendo, não é só você que tá ali, entende? Você vê que aquilo, a sua família depende de tudo aquilo também. Então é onde você cria forças, tira forças da onde não tem pra poder continuar. Porque eu vou falar para vocês, o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês de Portugal, ou de qualquer país que você imigra, é o pior mês que tem. Eu até costumo falar para minha esposa, se você sobreviver 1 ano, tanto em Portugal, qualquer país, se você conseguiu sobreviver durante 1 ano nesse país, os outros anos que vem vai ser fichinha, porque o primeiro ano é complicado. O primeiro ano eu costumo falar que é aquele decisivo, que você dá certo ou não dá certo. É o primeiro ano. O primeiro ano é o checkmate. Se você passou bem o primeiro ano, tipo assim, não bem, porque vai ser difícil o primeiro ano. Você tem que suportar muita coisa,
É muito difícil o primeiro ano. Você passou esse primeiro ano, o resto é fichinha, o resto vai que vai. Então, aí ele começou a pesquisar as passagens de madrugada, tudo, e conseguiu achar uma passagem que se encaixava naquele valor, né? Ficou mais 5 mil euros, 5 mil reais, desculpa, 5 mil reais de diferença a passagem. Então, ou seja, a minha passagem total foi de 25 mil reais. Quando ele achou essa passagem, eu ainda tinha minhas coisas dentro da minha casa. Tinha móveis, tinha essas coisas, entende? Aí quando chegou o passaporte mesmo, que a gente viu que era que a gente ia, aí começou a correria de vender as coisas. E vende geladeira, vende sofá, vende televisão, começou a vender aquela correria de vender tudo dentro de casa, né? Pra poder vir. Eu costumo falar pra ela que o segredo maior de tudo isso ter dado certo foi a gente ter ficado com a boca fechada. Nesse período de 2 anos que a gente planejou todas as coisas, ninguém sabia que a gente ia dar esse pulo da vida, ia emigrar de país, sair do Brasil. Nem minha família, nem a família dela. Acho que a única pessoa da família dela que sabia era a mãe dela. Porque ela é muito confidente da mãe dela, tudo, né? E a única pessoa que sabia era a mãe dela. De resto, ninguém sabia, né? Eu costumava falar pra ela, o que ninguém sabe, ninguém vai estragar, né? E ninguém sabia. E a gente fez tudo isso, né? Todo esse processo sem ninguém saber. Aí a gente começou a vender as coisas, tudo, né? Aí o pessoal começou a falar, mas por que tá vendendo as coisas, isso, aquilo? Não, é que tem umas dívidas que eu preciso quitar, que não sei o quê, tá meio apertado. E aquelas desculpinhas, sabe? E começamos a vender, né? Aí a gente conseguiu vender a maioria das coisas. As coisas que a gente não conseguiu vender, a gente doou tudo. Uma semana antes da gente ir, a gente pegou, fez um jantar em família, né? Tanto a família da minha parte quanto a família da parte dela. A gente fez aquele jantar, tudo, né? E eu lembro que a gente não tinha lá muita coisa em casa, né? Tanto que teve que pegar algumas coisas da minha mãe, ela pegou algumas coisas da mãe dela, e panela, essas coisas, e fizemos jantar. E nesse jantar, a gente pegou e contou, falou a novidade, que a gente ia mudar de país. E muita gente ficou sem acreditar, né? Ficou todo mundo, a maioria ficou todo mundo de boca aberta, sem saber realmente, né? Falando, nossa, mas como assim, né? Como assim? A gente não vem saber agora, que você já vai agora, que não sei o quê. E eu acho que isso foi uma das coisas que fez esse nosso plano dar certo. E se a gente sempre levou isso na nossa vida, sempre fazia as coisas, não precisava espalhar para a pessoa que a gente vai fazer, né? Ah, a gente vai mudar, ah, a gente vai comprar isso, a gente vai comprar aquilo. Não, a gente fez sempre as nossas coisas, sempre ali, né? A gente batalhou, a gente correu atrás, fez as coisas acontecer. A gente saiu da zona de conforto, nossa, porque a gente tinha uma vida boa no Brasil, não tinha uma vida ruim. A gente saiu da vida do Brasil, da zona de conforto, para buscar uma coisa melhor na Europa, em Portugal, no caso. Tá certo que Portugal não tem lá um dos melhores salários, mas de começo, pra gente, a gente levou muito em conta a educação e levou muito em conta a segurança. Esse foi um dos pontos-chave da gente resolver imigrar para ter um futuro melhor, educação e segurança. Bom, pessoal, o vídeo vai ficar por aqui. E para aqueles que tiver dúvida ou quiser tirar algum esclarecimento, eu vou deixar o link do WhatsApp aí embaixo, na descrição do vídeo, e do Instagram. Quem quiser pode entrar em contato, que algumas dúvidas dá pra tirar. Não sou expert, mas dá pra gente tirar alguma dúvida. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado por ter ficado até agora aí. Deixe seu like, curta e compartilha. Até mais, pessoal. Valeu. Tchau.